Ele pensou que ela jamais superaria a traição, mas se enganou completamente. Quando ela reapareceu anos depois, estava tão transformada que ele mal conseguiu reconhecê-la. O que aconteceu nesse tempo? Como ela se tornou a mulher que ele nunca conseguiria ter? Essa história vai te deixar de queixo caído. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? E já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like. Vamos começar? Marina sempre acreditou que seu casamento com Ricardo era perfeito. 7 anos juntos, uma casa aconchegante no subúrbio, planos de ter filhos em breve. Ela havia abandonado sua carreira promissora como designer gráfica para apoiar o sonho dele de abrir a própria empresa de consultoria. Acordava cedo, preparava o café da manhã, cuidava de cada detalhe da casa enquanto ele construía seu império. Era feliz assim, ou pelo menos pensava que era. Naquela quinta-feira chuvosa de outubro, Marina decidiu fazer uma surpresa para Ricardo. Era aniversário de casamento deles, e ela havia passado o dia todo preparando um jantar especial. Comprou vinho importado, fez lasanha, o prato favorito dele, e até vestiu aquele vestido vermelho que ele tanto gostava. Ligou para o escritório dele umas 3 vezes durante a tarde, mas ninguém atendia. Deve estar ocupado com aquele cliente novo, pensou, sem desconfiar de nada. Às 7 da noite, quando ele ainda não havia chegado, Marina começou a se preocupar. Pegou as chaves do carro e decidiu ir até o escritório. Talvez ele tivesse esquecido do aniversário e estivesse imerso em trabalho. Não seria a primeira vez. No caminho, o trânsito estava caótico por causa da chuva, e ela quase desistiu várias vezes, mas algo dentro dela insistia que precisava continuar. Quando chegou ao prédio comercial onde ficava a empresa de Ricardo, notou que apenas algumas janelas ainda estavam iluminadas. O estacionamento estava quase vazio, exceto pelo carro dele e outro que ela não reconheceu, um BMW preto, elegante, caro. Estranhou, mas afastou os pensamentos negativos que começavam a invadir sua mente. Subiu de elevador até o 10º andar, os corredores silenciosos ecoando seus passos nervosos. A porta do escritório estava entreaberta. Marina podia ouvir vozes vindas de dentro, risadas. Uma delas era inconfundivelmente a de Ricardo. A outra era feminina, íntima, sussurrante. O coração dela começou a bater descompassado. Suas mãos tremiam quando empurrou a porta lentamente. O que ela viu naquele momento destruiu completamente o mundo que ela conhecia. Ricardo estava sentado em sua poltrona executiva, e em seu colo estava Júlia. Júlia, a sócia dele. A mulher com quem ele supostamente tinha apenas uma relação profissional. A mulher sobre quem Marina havia feito piadas, achando impossível que houvesse algo entre eles. Mas ali estava ela, com as mãos entrelaçadas no cabelo de Ricardo, os lábios colados aos dele, completamente alheia ao mundo exterior. O barulho da bolsa de Marina caindo no chão fez os dois se separarem num sobressalto. Os olhos de Ricardo se arregalaram em pânico puro. Júlia rapidamente se levantou, ajeitando a blusa e o cabelo, mas sem demonstrar um pingo de vergonha. Na verdade, havia algo triunfante em seu olhar quando ela encarou Marina. Marina! Isso não é o que parece. Ricardo começou, a mentira mais clichê do mundo saindo automaticamente de sua boca. Marina sentiu as pernas bambas, mas algo dentro dela se recusou a desmoronar ali, na frente deles. Respirou fundo, ergueu o queixo e disse com uma voz que nem reconheceu como sua: "Não precisa explicar, Ricardo. Está bem claro o que é." "Marina, me escuta, por favor." Ele se aproximou, mas ela recuou, como se o toque dele fosse queimá-la. Há quanto tempo? Ela precisava saber, embora cada célula do seu corpo gritasse para que ela simplesmente fugisse dali. Ricardo hesitou, trocou um olhar rápido com Júlia. Foi ela quem respondeu, com uma frieza calculada: 2 anos. 2 anos. A sala girou ao redor de Marina. 2 anos de mentiras, de beijos falsos, de eu te amo vazios. 2 anos em que ela havia abdicado de seus sonhos, de sua carreira, de si mesma, para apoiar um homem que a traía com sua sócia. 2 anos em que ela era idiota que não via o óbvio. Vocês merecem um ao outro, Marina disse, sua voz quebrando apenas no final. Virou-se e saiu dali o mais rápido que pôde, ignorando Ricardo chamando seu nome pelos corredores. Entrou no elevador e só quando as portas se fecharam, isolando-a do resto do mundo, permitiu que as lágrimas caíssem. Naquela noite, Marina não voltou para casa. Não suportaria estar naquele lugar cheio de memórias de uma vida que agora descobria ser uma farsa.
Foi para o apartamento da irmã, Clara, que a recebeu de braços abertos, sem fazer perguntas. Apenas segurou Marina enquanto ela chorava horas a fio, até não ter mais lágrimas. Os dias seguintes foram um borrão de dor e confusão. Marina mal conseguia sair da cama. Clara tentava animá-la, preparava suas refeições favoritas, mas tudo tinha gosto de cinzas. Ricardo ligava incessantemente, dezenas de vezes por dia. Deixava mensagens desesperadas, enviava flores, chegou até a aparecer no apartamento de Clara implorando para conversar. Mas Marina não conseguia olhar para ele sem sentir náusea. Uma semana depois da descoberta, Marina finalmente concordou em encontrá-lo para resolver as questões práticas. Encontrarão-se em um café neutro, longe de qualquer lugar que tivesse memórias deles. Ricardo estava com olheiras profundas, a barba por fazer, completamente diferente do homem sempre impecável que ela conhecia. Uma parte mínima dela quase sentiu pena. Mas então lembrou-se de Júlia em seu colo e a pena evaporou. Marina, eu cometi um erro terrível. O maior erro da minha vida, ele começou, as palavras saindo atropeladas. Mas isso acabou. Terminei tudo com Júlia. Ela nem trabalha mais comigo. Por favor, a gente pode tentar de novo? Fazer terapia de casal? Eu te amo, sempre te amei. Marina o encarou com olhos vazios. 2 anos, Ricardo. 2 anos você mentiu para mim todos os dias. Me fez sentir especial enquanto estava com ela. Me fez acreditar que nosso casamento era sólido enquanto você o destruía por dentro. Como eu posso confiar em você novamente? Eu vou reconquistar sua confiança. Vou fazer o que for preciso. Só não desiste de nós, por favor. Havia lágrimas reais em seus olhos, mas Marina se sentia curiosamente anestesiada diante delas. Eu quero o divórcio, ela disse com uma firmeza que a surpreendeu. E quero vender a casa. Vou pegar metade de tudo e recomeçar longe daqui. Ricardo ficou pálido. Marina, não precisa ser assim, podemos resolver isso. Já está resolvido. Ela se levantou, pegou sua bolsa. Meu advogado vai entrar em contato com o seu. Mas as coisas não foram tão simples quanto Marina esperava. O divórcio se arrastou por meses. Ricardo contestava cada ponto, tentava adiar cada audiência, claramente esperando que ela mudasse de ideia. A empresa estava no nome dele, e os advogados dele argumentavam que Marina não tinha direito a nada porque havia assinado um acordo pré-nupcial anos atrás, um documento que ela mal se lembrava de ter lido, confiando cegamente nele. A casa foi vendida, mas depois de pagar as dívidas que Ricardo havia acumulado secretamente, sobrou muito menos do que ela imaginava. Marina se viu com apenas R$30 mil na conta, sem casa, sem emprego há anos, sem referências profissionais atualizadas. Aos 32 anos, sentia-se completamente perdida, como se tivesse acordado de um coma e descoberto que o mundo havia seguido em frente sem ela. Tentou voltar para sua área, design gráfico, mas a indústria havia mudado completamente. Tudo era digital agora, plataformas que ela não conhecia, técnicas que não dominava. Enviou currículos para dezenas de empresas. Ninguém respondia. Quando conseguia uma entrevista, via o olhar de dúvida nos recrutadores ao verem o buraco de 7 anos em seu currículo. E o que a senhora fez durante esse período? Perguntavam, com um tom que deixava claro que cuidar da casa e apoiar o marido não era uma resposta aceitável. Marina começou a trabalhar como freelancer, pegando qualquer trabalho que aparecesse. Logos baratos para pequenos negócios, edições de fotos, arte para redes sociais. Ganhava mal, trabalhava até de madrugada, e mesmo assim mal conseguia pagar o aluguel do pequeno apartamento que havia conseguido na periferia da cidade. Clara tentava ajudar financeiramente, mas tinha seus próprios problemas. Estava desempregada e grávida do segundo filho. Marina se recusava a ser mais um peso para a irmã. Passou a comer uma refeição por dia, às vezes só miojo, para economizar cada centavo. Vendeu joias, roupas de marca, tudo que tinha algum valor. Suas mãos, antes sempre bem cuidadas, ficaram ásperas de tanto lavar louça e limpar o pequeno apartamento que se tornou seu mundo. À noite, quando a solidão apertava, Marina olhava fotos antigas no celular. Viagens que havia feito com Ricardo, jantares em restaurantes caros, a casa bonita que tinham. Parecia a vida de outra pessoa. Como tinha caído tão baixo? Como havia se tornado essa mulher quebrada, sem dinheiro, sem perspectivas, sem esperança? Um dia, 6 meses após a separação, Marina estava no supermercado calculando cada item que colocava no carrinho, quando ouviu uma risada familiar.
Virou-se e viu Ricardo entrando de mãos dadas com Júlia. Ela estava radiante, com um vestido de grife e um anel de diamante enorme no dedo. Eles não a viram no corredor, e Marina ouviu fragmentos da conversa deles. Depois do casamento, vamos fazer aquela viagem para Paris que você tanto quer. Amor, Ricardo dizia, beijando o cabelo de Júlia. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele já estava noivo. Menos de um ano depois de tudo. Enquanto ela lutava para sobreviver, comendo miojo e pegando o ônibus lotado, ele seguia sua vida como se nada tivesse acontecido. Como se ela nunca tivesse existido. Como se 7 anos juntos não significassem absolutamente nada. Abandonou o carrinho de compras ali mesmo e saiu correndo do supermercado, as lágrimas embaçando sua visão. Foi para casa e chorou até adormecer no chão da sala, sem forças nem para ir até a cama. Naquela noite, no fundo do poço, Marina tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela não ia apenas sobreviver. Ela ia renascer. Ia se tornar alguém tão incrível que Ricardo passaria o resto da vida se arrependendo de tê-la perdido. Mas ela não fazia ideia de quão difícil seria esse caminho. Marina acordou naquela manhã com o corpo dolorido de ter dormido no chão, mas com algo diferente brilhando em seus olhos. Pela primeira vez em meses, não era desespero, era determinação. Levantou-se, tomou um banho frio, a água quente havia sido cortada por falta de pagamento, olhou-se no espelho e fez uma promessa para si mesma: isso acaba hoje. A Marina fraca, quebrada, vitimizada, morre aqui. Hoje nasce alguém novo. Pegou um caderno velho e começou a escrever. Não um diário de lamentações, mas um plano. Um plano de reconstrução total. Física, emocional, profissional, financeira. Cada área da sua vida precisava de uma revolução. E ela sabia que não seria fácil, mas pela primeira vez desde a traição, sentiu que tinha um propósito que ia além da dor. O primeiro passo foi o mais óbvio, mas também o mais difícil. Ela precisava de dinheiro. Não dava para construir uma vida nova com R$ 30 na conta e trabalhos freelance esporádicos. Marina vasculhou a internet durante horas procurando oportunidades. Foi então que encontrou um anúncio de uma empresa de telemarketing contratando para turno noturno. O salário era mínimo, o trabalho era desgastante, mas era fixo. Dinheiro garantido todo mês. Conseguiu a vaga após uma entrevista rápida. Começaria em 3 dias. Durante o dia, continuaria pegando trabalhos de design. Dormiria poucas horas, mas não havia outro caminho. Precisava de capital para investir em si mesma, e se isso significava trabalhar 18 horas por dia, então era isso que ela faria. A rotina que Marina estabeleceu nos meses seguintes era brutal. Acordava às 6 da manhã, trabalhava em projetos de design até às 3 da tarde. Comia algo rápido, dormia 2 horas, e às 6 da noite estava no call center, atendendo ligações de clientes irritados até às 2 da madrugada. Chegava em casa exausta, dormia 3 horas, e recomeçava tudo. Fins de semana não existiam mais. Mas Marina tinha um plano, e cada centavo que ganhava era dividido meticulosamente. 60% para despesas básicas, 20% para uma poupança de emergência, e 20% para investir em si mesma. Esse último era sagrado. Nem que ela tivesse que comer arroz e ovo durante semanas, aquele dinheiro não seria tocado. Com o fundo de investimento pessoal, Marina começou a fazer cursos online. Design digital moderno, UX/UI, motion graphics, marketing digital, tudo que o mercado exigia e ela não sabia. Estudava de madrugada, nos intervalos do call center, nos finais de semana. Suas anotações cobriam as paredes do pequeno apartamento. Virou uma esponja, absorvendo conhecimento com uma voracidade que ela mesma desconhecia possuir. 3 meses depois, conseguiu seu primeiro cliente grande através de uma plataforma de freelancers internacional. Era uma startup americana que precisava de uma identidade visual completa. O projeto pagava $3.000, mais do que ela ganhava em 3 meses no call center. Marina trabalhou como nunca. Dormiu 2 horas por noite durante 2 semanas, revisou cada detalhe 1000 vezes, entregou um trabalho impecável. O cliente ficou tão satisfeito que a recomendou para outras empresas. De repente, Marina tinha uma carteira de clientes internacionais. O dinheiro começou a entrar de forma mais consistente. 6 meses após começar no call center, ela pediu demissão. Agora podia viver exclusivamente do design e viver melhor do que antes. Mas Marina não parou por aí. O plano dela era maior. Muito maior. Ela não queria apenas ter uma carreira estável,
queria ser extraordinária. Começou a se especializar em branding para empresas de tecnologia, um nicho lucrativo e em expansão. Estudou psicologia das cores, neuromarketing, estratégia de marca. Tornou-se obcecada por excelência. Seu portfólio cresceu. Começou a ser notada por agências maiores. Um ano após a separação, foi contratada por uma das maiores agências de design do país como diretora de arte. O salário era 5 vezes maior do que Ricardo ganhava quando eles se separaram. A ironia não passou despercebida por Marina. Com a estabilidade financeira, Marina voltou sua atenção para si mesma, não apenas profissionalmente, mas como pessoa. Começou a fazer terapia, algo que adiava meses por falta de dinheiro. As sessões eram dolorosas. Precisou confrontar não apenas a traição de Ricardo, mas seu próprio papel em ter se anulado completamente por ele. Como havia permitido que seus sonhos morressem? Como tinha aceito ser apenas a esposa e esquecido de ser Marina? Você não perdeu 7 anos, disse a terapeuta em uma sessão particularmente difícil. Você aprendeu uma lição que vai guiar o resto da sua vida, nunca mais se perder em outra pessoa. Marina começou também a cuidar do corpo. Não por vaidade, mas porque precisava se reconectar consigo mesma. Começou a correr de manhã cedo, antes do trabalho. No início, mal conseguia correr 5 minutos sem ficar sem ar. Mas persistiu. Semana após semana, foi aumentando a distância. 6 meses depois, completou sua primeira meia maratona. A transformação física veio como consequência. O corpo que estava flácido e descuidado começou a ganhar definição. Marina não ficou magra, ficou forte. Músculos que ela nem sabia que existiam começaram a aparecer. Comprou roupas novas, desta vez escolhendo peças que a faziam sentir poderosa, não apenas bonita. Cortou o cabelo em um estilo moderno e ousado, completamente diferente dos longos cachos que Ricardo tanto gostava. Quando se olhava no espelho agora, via uma mulher diferente. Não apenas fisicamente, mas havia algo nos olhos dela, uma força, uma confiança, uma espécie de fogo que não existia antes. Era como se a Marina que Ricardo havia traído tivesse morrido naquele escritório, e desta morte nascesse alguém completamente novo. 2 anos após a separação, Marina estava em um ponto que jamais imaginaria possível. Ganhava bem, tinha um apartamento moderno em um bairro nobre, viajava quando queria, tinha amigos novos que respeitavam e admiravam. Mas o mais importante, tinha a si mesma de volta. Não a versão que existia antes de Ricardo, mas uma versão melhorada, mais forte, mais sábia. Foi quando o destino decidiu testar o quanto ela realmente havia mudado. A conferência de marketing digital era um dos maiores eventos do ano no setor. Marina havia sido convidada para dar uma palestra sobre branding para startups. Seu nome estava começando a circular nos círculos certos. Ela passou semanas preparando a apresentação. Queria que fosse perfeita. Aquela era uma oportunidade de consolidar sua reputação como uma das melhores profissionais da área. Chegou ao Hotel 5 Estrelas onde aconteceria o evento com uma semana de antecedência em relação ao que costumava ser. Vestia um conjunto alfaiatado azul marinho que destacava sua silhueta atlética, o cabelo impecavelmente penteado em ondas suaves, uma maquiagem sofisticada mas natural. Carregava apenas uma bolsa de couro italiana e uma confiança inabalável. Era difícil acreditar que aquela mulher era a mesma que, 2 anos antes, chorava no chão de um apartamento miserável. O primeiro dia do evento foi um turbilhão de networking. Marina conversou com executivos, trocou cartões, fez conexões valiosas. Estava radiante, no seu elemento. Durante um coffee break, estava conversando animadamente com o CEO de uma startup promissora quando uma voz familiar a fez congelar. Marina? Marina Andrade. Ela se virou lentamente, embora já soubesse quem era. Ricardo estava parado a poucos metros, com uma expressão de choque absoluto no rosto. Ele parecia mais velho, algumas mechas grisalhas nos cabelos, rugas ao redor dos olhos que não existiam antes. Vestia um terno caro, mas havia algo diminuído nele, algo que Marina não conseguia identificar imediatamente. Ricardo, ela respondeu com uma voz calma, controlada, completamente diferente da mulher chorosa que ele conhecera. Não havia raiva em seu tom, nem dor. Apenas uma neutralidade educada, como se estivesse cumprimentando um conhecido distante. Você está incrível. O que você está fazendo aqui? Ele parecia genuinamente confuso, como se não conseguisse computar que ela pudesse estar em um evento daquele calibre. Trabalho, Marina respondeu simplesmente. Estou palestrando amanhã sobre estratégias de branding. E você?
Eu também vim pelo trabalho. A consultoria está expandindo para a área digital. Ele não conseguia parar de olhar para ela, os olhos percorrendo cada detalhe da transformação. Você está diferente. Muito diferente. As pessoas mudam, Ricardo. Havia uma camada sutil de significado naquelas palavras que não passou despercebida por ele. Um silêncio constrangedor se instalou. O CEO com quem Marina estava conversando percebeu a tensão e discretamente se afastou. Ricardo aproveitou a brecha. Podemos conversar? Tomar um café, talvez? Tem tanta coisa que eu gostaria de dizer. Marina olhou para ele, realmente o viu pela primeira vez em anos. Esperava sentir algo, raiva, dor, ressentimento. Mas tudo que sentia era indiferença. Aquele homem não tinha mais poder sobre ela. Era apenas alguém do passado, uma lição aprendida, um capítulo fechado. Não acho que seja uma boa ideia, Ricardo. O passado deve ficar no passado. Ela começou a se afastar. Marina, por favor. Só 15 minutos. Eu preciso me desculpar adequadamente. Carreguei isso comigo todos esses anos. Havia algo desesperado em sua voz que fez Marina hesitar. Ela checou o relógio. 15 minutos. No café do lobby. Agora. Sentaram-se em uma mesa discreta. Ricardo pediu um café expresso duplo com mãos ligeiramente trêmulas. Marina, um chá verde, calma e composta. Ela esperou que ele começasse. Não ia facilitar aquilo para ele. Eu estraguei tudo, Ricardo começou, as palavras saindo em uma enxurrada. Cada dia desde que você saiu, eu me arrependo. Terminei com Júlia poucos meses depois. Percebi que o que tínhamos era vazio. Baseado em excitação, em proibido, não era real. Você era real, nosso casamento era real. E eu joguei tudo fora. Marina tomou um gole do chá, sem demonstrar emoção. E por que está me dizendo isso agora, Ricardo? Porque nunca tive a chance de realmente pedir desculpas. Você me bloqueou, mudou de número, desapareceu completamente. Tentei te encontrar, mas era como se você tivesse sumido do mapa. E agora, vendo você assim, bem-sucedida, confiante, linda, percebi o que realmente perdi. Você não me perdeu, Ricardo. Você me descartou. Escolheu Júlia. Lembra? Havia uma frieza cirúrgica em suas palavras. Eu sei. E foi o maior erro da minha vida. Marina, eu ainda te amo. Nunca parei. Penso em você todos os dias. Em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu não tivesse sido tão idiota. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tentando tocar a dela, mas Marina retirou. Ricardo, você não me ama. Você ama a ideia de mim. Ou melhor, você ama o que eu representava, alguém que colocava você em primeiro lugar, que abria mão dos próprios sonhos pelos seus. Aquela Marina morreu. A mulher sentada aqui na sua frente não seria capaz de fazer isso por ninguém, muito menos por você. Mas podemos recomeçar. Somos pessoas diferentes agora. Mais maduras. Eu mudei, Marina. Fiz terapia, trabalhei em mim mesmo. Posso ser o homem que você merece agora. Marina quase riu da ironia. Você não entendeu nada, não é? Eu não preciso que você seja o homem que eu mereço. Eu nem preciso de você. Ponto final. Construí uma vida incrível sem você. Na verdade, melhor sem você. O rosto de Ricardo empalideceu. Você está com alguém? Isso não é da sua conta. Marina se levantou, pegou sua bolsa. Ricardo, eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Porque carregar raiva e ressentimento só me machucaria. Mas perdoar não significa esquecer, e definitivamente não significa voltar. Desejo que você seja feliz, de verdade. Apenas longe de mim. Marina, espera. Mas ela já estava se afastando, a cabeça erguida, os passos firmes. Ricardo ficou sentado sozinho, observando-a desaparecer na multidão do evento. Pela primeira vez, compreendeu completamente o que havia perdido. Não apenas uma esposa, mas uma mulher extraordinária que ele havia sido cego demais para valorizar quando a tinha. Marina, por sua vez, sentiu uma leveza incrível ao sair dali. Era como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido removido. Encontrar Ricardo não a destruiu, não a abalou. Na verdade, confirmou o que ela já sabia.
havia superado completamente aquele capítulo. Ele não tinha mais poder sobre ela. Naquela noite, enquanto revisava sua apresentação no quarto do hotel, Marina se pegou sorrindo. Não era um sorriso triste ou amargo. Era genuíno. Tinha construído uma vida tão boa, tão cheia, tão dela, que nem cabia mais espaço para lamentar o passado. Mas o universo tinha outros planos para ela. E Ricardo estava longe de desistir. A palestra de Marina no dia seguinte foi um sucesso absoluto. A sala estava lotada, e ela comandou o palco com uma naturalidade impressionante. Falou sobre resiliência em branding, sobre como marcas precisam se reinventar após crises, usando metáforas que, ironicamente, espelhavam sua própria jornada. Ao final, recebeu uma ovação de pé. Várias pessoas a abordaram depois, querendo trocar ideias, propor parcerias, contratar seus serviços. Entre a multidão, Marina viu Ricardo. Ele estava no fundo do auditório, assistindo a tudo com uma expressão que mesclava admiração e algo que parecia arrependimento profundo. Quando seus olhares se cruzaram, ele não desviou. Apenas acenou, um gesto pequeno e triste. Marina respondeu com um aceno educado e voltou sua atenção para as pessoas que a cercavam. Não ia deixar que a presença dele empanasse aquele momento de triunfo. Depois do evento, Marina voltou para sua cidade natal com uma lista enorme de novos contatos e propostas. Sua agência queria promovê-la sócia. Uma revista especializada pediu uma entrevista. Convites para palestras em outros eventos começaram a chegar. Sua vida profissional estava decolando de uma forma que ela jamais imaginara possível. Foi então que as flores começaram a chegar. Buquês enormes, caros, sempre com cartões escritos à mão por Ricardo. Você foi brilhante no palco. Sempre soube que era especial. R. Desculpa nunca ser suficiente, mas não vou parar de tentar. R. Penso em você todos os dias. R. Marina jogava os cartões fora sem ler completamente e doava as flores para o hospital próximo ao seu escritório. Não ia alimentar aquilo. Bloqueou o número de telefone dele novamente quando as mensagens começaram. Mas Ricardo encontrava outras formas de se comunicar: e-mails, mensagens no LinkedIn, até cartas físicas enviadas para o endereço da agência. Ele não vai desistir, vai? Comentou Sofia, a assistente de Marina, ao receber o 5º buquê da semana. Ele vai ter que desistir, Marina respondeu com firmeza. Não vou responder. Eventualmente ele cansa. Mas Ricardo não cansava. 3 meses após o reencontro, ele apareceu na agência. Marina estava em uma reunião quando Sofia entrou apressada. Marina, tem um homem na recepção. Diz que é urgente. Ricardo, alguma coisa. Marina sentiu um flash de irritação. Diga que estou ocupada e que ele precisa ir embora. Eu disse. Ele diz que vai esperar o tempo que for necessário. Marina pediu desculpas aos clientes, interrompeu a reunião e desceu até a recepção. Ricardo estava lá, com um buquê de lírios brancos, as flores favoritas dela, ele ainda se lembrava. Vestia um terno impecável, mas havia olheira sob seus olhos. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Marina perguntou, sem conseguir disfarçar a exasperação na voz. Precisava te ver. Falar com você pessoalmente, já que você bloqueia todas as minhas tentativas de contato. Ele estendeu as flores, mas ela não as pegou. Eu bloqueio porque não quero contato. Você entende isso? Não quero falar com você, não quero suas flores, não quero suas mensagens. Acabou, Ricardo. Acabou há anos. Eu sei que cometi erros terríveis. Mas pessoas merecem segundas chances, não merecem? Havia uma vulnerabilidade genuína em sua voz que quase fez Marina sentir pena. Quase. Você teve sua segunda chance. E terceira, e quarta. Cada vez que mentiu para mim durante aqueles 2 anos com Júlia, você escolheu jogar fora qualquer chance de ter minha confiança de volta. Agora, por favor, vá embora. Tenho trabalho a fazer. Marina, só me dá uma chance de provar que mudei. Um jantar. Uma conversa. Qualquer coisa. Não. A palavra saiu firme, definitiva. E se você continuar aparecendo assim, vou ter que tomar medidas legais. Isso já está beirando o assédio, Ricardo. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Eu jamais. Não estou tentando te assustar ou incomodar. Só quero uma chance de consertar o que quebrei. Algumas coisas, quando quebram, não podem ser consertadas. Elas simplesmente acabam.
Nós acabamos. Aceita isso e segue em frente, como eu fiz. Marina se virou e voltou para dentro do prédio, ignorando Ricardo chamando seu nome. Aquela noite, pela primeira vez em meses, Marina sentiu seu controle começar a rachar. Estava em casa, tentando trabalhar em um projeto, mas não conseguia se concentrar. A persistência de Ricardo estava começando a desgastá-la. Não porque ela sentisse algo por ele, aquele amor havia morrido de forma tão completa que nem cinzas restavam. Mas porque era exaustivo ter que constantemente reafirmar seus limites. Ligou para Clara, que estava prestes a colocar os filhos para dormir. Ele apareceu na agência hoje, Marina desabafou. Esse homem perdeu completamente o juízo, Clara respondeu, indignada. Você quer que eu converse com ele? Ou melhor, que meu marido converse? Às vezes homem só entende quando outro homem fala. Não. Eu mesma vou resolver isso. Mas obrigada. Marina suspirou. É só frustrante. Porque ele não consegue entender que não há volta. Porque ele finalmente percebeu o que perdeu. E provavelmente ninguém nunca disse não para ele antes. Ele sempre conseguiu o que quis, inclusive você na época. Mas você não é mais aquela garota que cedia a tudo. Tinha razão. Marina não era mais aquela pessoa. E não ia deixar Ricardo ou ninguém fazê-la duvidar da mulher que havia se tornado. No dia seguinte, Marina fez algo que deveria ter feito antes. Contratou um advogado e enviou uma carta formal para Ricardo exigindo que ele cessasse todo e qualquer contato. Era uma carta dura, legal, sem espaço para interpretações românticas. Ou ele parava, ou ela entraria com uma ordem de restrição. A carta teve efeito. As flores pararam. As mensagens cessaram. Durante 2 semanas, houve silêncio completo. Marina começou a relaxar, pensando que finalmente havia acabado. Que Ricardo tinha entendido a mensagem e seguido em frente. Ela não poderia estar mais enganada. 2 semanas depois, Marina estava jantando com um cliente importante em um restaurante sofisticado quando Ricardo entrou no estabelecimento. Seus olhos se encontraram através do salão, e Marina imediatamente soube que não era coincidência. Ele havia descoberto onde ela estaria. A pergunta era, como? Ricardo caminhou direto até a mesa dela. O cliente, percebendo a tensão, ofereceu-se educadamente para dar-lhes privacidade, mas Marina o segurou pelo braço. Não é necessário. Essa pessoa já estava saindo. Marina, precisamos conversar, Ricardo disse, sua voz tensa. Você recebeu a carta do meu advogado. Isso é assédio. Vou ligar para a polícia se você não sair agora. Marina pegou o celular, suas mãos firmes apesar da raiva que sentia crescendo. Eu só preciso entender uma coisa, Ricardo disse, e havia algo quebrado em sua voz. É porque você está com alguém? É isso? Porque se for, eu aceito. Só preciso saber. Marina se levantou, encarando-o nos olhos. Não. Não é porque estou com alguém. É porque eu não quero você. Simples assim. Você matou qualquer sentimento que eu tinha por você naquela noite no seu escritório. Não sobrou nada, Ricardo. Nada. Agora saia. A expressão no rosto dele foi de devastação total. Finalmente, depois de meses insistindo, pareceu compreender que não havia volta. Que Marina não estava apenas sendo difícil ou testando. Ela genuinamente não o queria mais. Ele saiu do restaurante cambaleando, e Marina voltou a se sentar, tremendo ligeiramente de adrenalina. O cliente, constrangido, sugeriu remarcar o jantar, mas Marina recusou. Não ia deixar Ricardo arruinar mais nada em sua vida. Mas aquela noite, deitada em sua cama, Marina não conseguia dormir. Não por causa de Ricardo, mas por causa de uma realização perturbadora. Ela havia construído uma vida profissional incrível, tinha sucesso, dinheiro, reconhecimento. Mas estava sozinha. Completamente sozinha. Não havia ninguém para compartilhar suas vitórias, seus medos, seus sonhos. Seria esse o preço da sua transformação? Tornar-se tão forte, tão independente, que não havia espaço para mais ninguém. 3 semanas após o incidente no restaurante, Marina estava em São Paulo para uma reunião com investidores interessados em expandir a agência. A apresentação foi excepcional, os números impressionantes, e ao final, conseguiu o financiamento que buscava. Estava celebrando sozinha em um café charmoso quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas desta vez não era Ricardo. Marina Andrade.
A voz feminina do outro lado era hesitante. Sim, quem fala? Meu nome é Júlia. Júlia Mendes. Precisamos conversar. Marina sentiu o estômago revirar. Júlia. A mulher pela qual Ricardo a havia traído. O sangue ferveu em suas veias. Não temos nada para conversar. Por favor, não desligue. Eu sei que você não me deve nada, mas isso é importante. É sobre Ricardo. Havia algo na voz dela, não era arrogância ou desafio. Era medo. Marina hesitou. Sua curiosidade venceu. Você tem 5 minutos. Posso te encontrar pessoalmente? Estou em São Paulo também. É difícil explicar por telefone. Contra seu melhor julgamento, Marina concordou. Marcaram em uma cafeteria neutra. Quando Júlia entrou meia hora depois, Marina mal a reconheceu. A mulher confiante e impecável que havia visto naquele escritório anos atrás estava irreconhecível. Júlia estava magra demais, com olheiras profundas, as roupas caras mas amarrotadas, o cabelo sem vida. Sentaram-se em silêncio por um momento. Júlia mexia nervosamente na xícara de café, claramente reunindo coragem. Finalmente, falou: Obrigada por aceitar me encontrar. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Eu não te odeio, Marina disse, e percebeu que era verdade. Ódio requer energia, e você não merece minha energia. Júlia deu um sorriso triste. Justo. Eu mereço isso e muito mais. Respirou fundo. Vim te avisar sobre Ricardo. Ele está obcecado por você, de uma forma que não é saudável. Eu percebi. Ele me perseguiu por meses. Mas parou depois que meu advogado enviou uma carta. Ele não parou, Marina. Ele só mudou de tática. Júlia tirou o celular da bolsa, mexeu nele por alguns segundos e mostrou a tela para Marina. Era uma conversa de WhatsApp entre Júlia e Ricardo, datada de dias atrás. Marina leu as mensagens, sentindo seu sangue gelar. Ricardo estava perguntando a Júlia sobre os lugares que Marina frequentava, seus horários, pedindo acesso ao LinkedIn dela para ver com quem estava se conectando. Havia uma obsessão doentia naquelas mensagens que ia muito além de um ex-marido arrependido. Por que você está me mostrando isso? Marina perguntou, ainda processando. Porque eu me sinto responsável. Júlia desabou, lágrimas começando a escorrer. Você precisa entender, o que aconteceu entre mim e Ricardo não foi apenas um caso. Foi algo muito mais tóxico e manipulador do que você imagina. Nos próximos 40 minutos, Júlia contou uma história que fez Marina ver tudo sob uma nova luz. O relacionamento deles não havia começado de forma consensual. Ricardo era o chefe dela, tinha poder sobre sua carreira. No início, eram apenas elogios excessivos, depois toques inapropriados, até que ele deixou claro que a permanência dela na empresa dependia de ceder aos avanços dele. Eu sei que isso não me absolve, Júlia disse, enxugando as lágrimas. Eu poderia ter denunciado, poderia ter saído. Mas tinha acabado de me formar, estava cheia de dívidas da faculdade, e ele prometeu que éramos almas gêmeas, que você não entendia, todas aquelas mentiras clássicas. Fui covarde. E você pagou o preço. Marina estava atordoada. Você está dizendo que ele... Não foi estupro, se é isso que está pensando. Eu consenti tecnicamente. Mas o desequilíbrio de poder estava lá. E quando você nos descobriu, eu estava aliviada, sabe? Pensei que finalmente estava livre. Mas então ele me convenceu a ficar. Disse que largaria tudo por mim, que construiríamos algo verdadeiro. Júlia riu amargamente. Eu fui idiota de acreditar. O que aconteceu depois? Vivemos juntos por 8 meses. Foram os piores 8 meses da minha vida. Ele era controlador, ciumento, manipulador. Monitorava meu telefone, não me deixava ver amigos, explodia em acessos de raiva por qualquer coisa. Quando eu disse que queria terminar, ele me ameaçou. Disse que destruiria minha carreira, que contaria mentiras sobre mim na indústria. Tive que fugir escondida, mudar de cidade, começar do zero. Marina sentia uma mistura confusa de emoções. Parte dela queria dizer você mereceu, mas outra parte, a parte empática que terapia havia desenvolvido, reconhecia que Júlia também havia sido vítima de Ricardo, só que de forma diferente. Por que está me contando isso agora? Porque percebi que ele está fazendo com você o que fez comigo.
A obsessão, a recusa em aceitar não como resposta, a persistência que parece romântica mas é na verdade controle. E tenho medo do que ele pode fazer se você continuar rejeitando ele. Ricardo não lida bem com rejeição. Marina sentiu um frio na espinha. Você acha que ele seria capaz de me machucar? Não sei. Espero que não. Mas achei que tinha o dever de te avisar. Você parece forte, bem-sucedida, mas Ricardo tem um jeito de destruir as pessoas. Não deixa que ele te destrua como tentou fazer comigo. Depois que Júlia foi embora, Marina ficou sentada sozinha por horas, processando tudo. Havia camadas nessa história que ela nunca imaginou. Ricardo não era apenas um marido infiel, ele era alguém com padrões profundamente problemáticos de comportamento. E ela havia passado 7 anos casada com ele sem perceber quem ele realmente era. Naquela noite, de volta ao hotel, Marina aumentou a segurança em sua vida. Mudou as senhas de todas suas contas, alertou a portaria do prédio onde morava para não deixar Ricardo subir, instalou câmeras extras no apartamento. Talvez estivesse sendo paranoica, mas após a conversa com Júlia, não queria arriscar. 2 semanas depois, Marina descobriu que sua paranoia tinha fundamento. Sofia chegou ao escritório com uma expressão preocupada. Marina, tem algo estranho acontecendo com nossas contas nas redes sociais. Alguém tentou invadir. Chamaram a equipe de TI, que descobriu que houve múltiplas tentativas de acesso às contas pessoais e profissionais de Marina. Todas vindas do mesmo endereço IP. Um endereço que, quando rastreado, levava ao escritório de Ricardo. Marina sentiu a raiva crescer. Ele havia ultrapassado todos os limites. Não era mais um ex-marido arrependido buscando uma segunda chance. Era um homem perigoso tentando invadir sua vida de todas as formas possíveis. Ligou imediatamente para seu advogado. Quero uma ordem de restrição. Hoje. E quero processar ele por todos os crimes cibernéticos possíveis. Temos evidências suficientes? Tenho prints, gravações, testemunhas. Tenho tudo o que preciso. Marina não estava mais disposta a ser gentil ou paciente. Ricardo havia declarado guerra, e ela ia lutar. Mas antes que pudesse tomar qualquer ação legal, algo aconteceu que mudou tudo. Naquela mesma noite, Marina recebeu uma ligação de um número de hospital. Ricardo havia sofrido um acidente de carro. Estava em estado grave. E aparentemente, no bolso dele, só havia uma coisa: uma foto antiga de Marina, do dia do casamento deles, toda amassada de tanto ser manuseada. Marina desligou o telefone, suas mãos tremendo. Parte dela queria não se importar. Ele havia feito coisas terríveis, invadido sua privacidade, se recusado a respeitar seus limites. Mas outra parte, a parte humana, sentia uma pontada de algo, não amor, não saudade, mas talvez compaixão. O que ela deveria fazer? Marina ficou parada no meio da sala por longos minutos, o telefone ainda na mão, o coração acelerado. A enfermeira do hospital havia dito que Ricardo estava na UTI, em coma induzido devido aos traumatismos. Não havia mais ninguém para avisar. Os pais dele haviam falecido anos atrás. Era filho único, e aparentemente não mantinha relações próximas com ninguém mais. O nome de Marina ainda estava como contato de emergência em seus documentos. Ela poderia simplesmente ignorar. Deixar que o hospital lidasse com a situação, que assistentes sociais resolvessem as questões burocráticas. Não devia nada a Ricardo. Na verdade, ele é quem devia desculpas, reparações, anos de paz que havia roubado dela. Mas algo a impedia de simplesmente virar as costas. Não por ele, mas por ela mesma, pela pessoa que havia se tornado. Força não é só sobre erguer muros, sua terapeuta havia dito numa sessão recente. Às vezes é sobre ter compaixão mesmo quando seria mais fácil ter raiva. Marina pegou a bolsa e foi até o hospital. Não como uma esposa preocupada, não como alguém que ainda se importava romanticamente, mas como um ser humano que reconhecia que outro ser humano estava sofrendo. Isso não apagava o que ele havia feito, mas também não significava que ela precisava ser cruel. Quando chegou ao hospital, a visão de Ricardo conectado a tubos e máquinas foi chocante. O homem que sempre parecerá tão no controle, tão poderoso, estava ali vulnerável e frágil. Havia bandagens na cabeça, hematomas no rosto. Marina conversou brevemente com o médico, que explicou que Ricardo havia batido o carro em alta velocidade. Não havia evidências de que fosse intencional, mas também não havia sinais de que tivesse tentado frear. Ele estava sob efeito de álcool, o médico acrescentou.
E pelos exames que fizemos, parece que vinha consumindo quantidades preocupantes há algum tempo. O fígado dele está comprometido. Marina absorveu a informação em silêncio. Ricardo estava se destruindo. E parte dela se perguntava se de alguma forma sua rejeição havia contribuído para isso. Mas então se lembrou das palavras da terapeuta. Você não é responsável pelas escolhas autodestrutivas de outras pessoas, especialmente quando estabeleceu limites claros e saudáveis. Ficou no hospital por algumas horas, não no quarto dele, mas na sala de espera. Assinou os papéis que precisavam de assinatura como ex-esposa e contato de emergência, autorizou procedimentos, garantiu que ele recebesse o melhor tratamento possível. Mas não ficou ao lado da cama segurando sua mão. Não sussurrou palavras de encorajamento. Aquela intimidade havia acabado há muito tempo. Quando estava prestes a ir embora, uma enfermeira a abordou. Você é a Marina? Ele falava muito em você. Nos últimos dias antes do acidente, estava internado por uma crise de ansiedade. Dizia seu nome várias vezes, pedia desculpas. Parecia atormentado. Marina sentiu o peito apertar, mas não de pena romântica. Era algo mais complexo. O reconhecimento de que Ricardo era um homem profundamente perturbado que havia causado dor, mas também estava em dor. Isso não o absolvia, mas contextualizava. Ele vai ficar bem? Marina perguntou. Os próximos dias são críticos. Se ele passar dessa fase, a recuperação será longa, mas possível. Ele tem sorte de você estar aqui. Marina não respondeu. Não se sentia sortuda, e sabia que Ricardo também não deveria. Deixou seu número para emergências, mas deixou claro que não era família, não era responsável por ele, estava ali apenas por decência humana. Durante os dias seguintes, Marina voltou ao trabalho tentando manter a normalidade, mas a situação pesava em sua mente. O hospital ligava com atualizações. Ricardo havia saído do coma, estava consciente, perguntava por ela. Marina não foi visitá-lo. Enviou flores, uma ironia que não passou despercebida, e um bilhete simples: melhoras. M. Uma semana após o acidente, quando Ricardo já estava estável e transferido para um quarto comum, ele conseguiu um telefone emprestado e ligou para Marina. Ela quase não atendeu, mas algo a fez apertar o botão verde. Marina. A voz dele estava fraca, rouca. Obrigado por tudo que fez no hospital. A enfermeira me contou. Não foi por você, Ricardo. Foi porque é o certo a fazer. Sua voz era neutra, sem calor, mas também sem crueldade. Eu sei. E isso torna ainda mais significativo. Ele tossiu, claramente com dificuldade para falar. Marina, eu preciso que você saiba que o acidente me fez ver as coisas com clareza. A terapia que fiz após nossa separação não foi suficiente. Eu tenho problemas sérios, padrões destrutivos que prejudicaram você, Júlia, e principalmente a mim mesmo. Marina permaneceu em silêncio, deixando-o continuar. Quando acordei no hospital, pensei que fosse ter você aqui, que você teria voltado por pena. Parte de mim queria isso, sabe? Mas você não estava. E percebi que isso é exatamente o que eu preciso, não você me salvando, mas eu salvando a mim mesmo. Pela primeira vez. O que você está dizendo, Ricardo? Estou dizendo que vou fazer um tratamento de verdade quando sair daqui. Internação para dependência química, terapia intensiva, tudo. Não para te reconquistar, porque entendo agora que esse navio já navegou. Mas por mim. Porque quase morri, Marina, e percebi que estava morrendo há muito tempo, só que de forma lenta. Pela primeira vez na conversa, Marina sentiu um vislumbre de esperança, não pela reconciliação, mas pela possibilidade de que Ricardo finalmente estava encarando seus demônios. Eu espero que você faça isso, Ricardo. De verdade. Mas preciso que você entenda que isso não muda nada entre nós. Não haverá reconciliação, não haverá amizade. Na melhor das hipóteses, haverá indiferença pacífica. Eu sei. E aceito isso. Havia uma resignação genuína em sua voz. Só queria que você soubesse que me tornar obcecado por você após a separação não foi sobre amor real. Foi sobre ego ferido, controle, incapacidade de aceitar fracasso. Eu transformei você em uma obsessão porque não conseguia lidar com o fato de que havia perdido algo precioso por minha própria culpa. Mas você nunca foi um objeto a ser conquistado de volta. Você é uma pessoa que merece paz, e eu roubei isso de você por tempo demais. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, não de tristeza ou saudade, mas de algo parecido com fechamento.
Obrigada por dizer isso. E agora, Ricardo, eu preciso que você me deixe em paz de verdade. Foque na sua recuperação, na sua terapia, em se tornar uma pessoa melhor. Mas faça isso longe de mim. Eu vou. Você tem minha palavra. E Marina, parabéns por tudo que você conquistou. Você sempre foi incrível, eu só fui idiota demais para ver. Mas estou vendo agora, e fico genuinamente feliz que você tenha construído uma vida tão boa sem mim. Eles desligaram, e Marina ficou sentada em silêncio por muito tempo. Sentia como se um capítulo que se recusava a terminar finalmente havia chegado ao fim. Ricardo não era mais o vilão obsessivo de sua história, nem a vítima que precisava de salvação. Era apenas um homem quebrado tentando se consertar, e isso não era mais problema dela. Nas semanas seguintes, Marina não teve mais notícias de Ricardo. Soube através de conhecidos em comum que ele havia se internado em uma clínica de reabilitação de longo prazo. Júlia entrou em contato agradecendo Marina por ter sido gentil no hospital e dizendo que também estava fazendo terapia para processar tudo o que havia passado. Marina, por sua vez, sentiu algo que não experimentava há muito tempo: liberdade completa. Não apenas física ou financeira, mas emocional. Pela primeira vez desde a traição, não havia nenhuma sombra de Ricardo pairando sobre sua vida. Nenhuma mensagem esperando ser respondida, nenhuma flor sendo ignorada, nenhuma preocupação com ser perseguida. Apenas paz. E com essa paz, Marina percebeu que estava pronta para algo que havia evitado por anos: abrir seu coração novamente. Não apressadamente, não desesperadamente, mas quando a pessoa certa aparecesse. Porque ser forte não significava estar sozinha para sempre. Significava ter se curado o suficiente para saber reconhecer amor saudável quando ele chegasse. 6 meses após o acidente de Ricardo, Marina estava em um momento completamente diferente de sua vida. A agência havia expandido, abrindo filiais em 2 outras cidades. Ela agora era sócia majoritária e sua reputação na indústria era sólida. Mas mais importante do que qualquer conquista profissional era o fato de que, pela primeira vez em anos, Marina se sentia verdadeiramente completa consigo mesma. Foi em uma conferência de tecnologia em Florianópolis que ela conheceu Daniel. Ele era desenvolvedor de software, fundador de uma startup que estava revolucionando a forma como pequenos negócios gerenciavam sua presença digital. Alto, com óculos de armação grossa e um sorriso fácil, ele se aproximou de Marina após sua palestra com uma pergunta genuinamente interessante sobre branding para empresas em fase inicial. A conversa fluiu naturalmente. Não havia jogos, não havia pretensão. Daniel era direto mas gentil, inteligente mas humilde. Tomaram café juntos após o evento, e aquele café se estendeu para o almoço, que se estendeu para um passeio pela praia ao entardecer. Quando Marina percebeu, já eram 9 da noite e eles ainda estavam conversando como velhos amigos. Isso vai soar estranho, Daniel disse enquanto caminhavam pela orla, mas sinto que te conheço há muito mais tempo do que algumas horas. Marina sorriu. Não é estranho. Eu sinto o mesmo. Mas mesmo com a conexão óbvia, Marina foi cautelosa. Não por medo, mas por sabedoria. Havia aprendido a diferença entre química instantânea e compatibilidade real. Daniel respeitou seu ritmo completamente. Não pressionou, não exigiu definições, apenas deixou que as coisas se desenvolvessem organicamente. Nos meses seguintes, eles se viram sempre que possível entre as agendas ocupadas de ambos. Daniel viajava para a cidade de Marina, ela ia para São Paulo onde ele morava. Conheceu os amigos dele, que a receberam calorosamente. Ele conheceu Clara, que depois puxou Marina de lado e disse: "Esse é diferente. Esse é bom." Daniel nunca tentou mudar Marina ou diminuí-la. Ao contrário, celebrava suas conquistas, apoiava seus sonhos, e tinha sua própria vida completa e interessante. Não precisava dela para se sentir inteiro, mas a queria em sua vida porque ela adicionava algo especial a ela. E Marina sentia exatamente o mesmo. Uma noite, deitados no apartamento de Marina após um jantar que haviam cozinhado juntos, Daniel perguntou: "Você já me contou sobre seu trabalho, sua família, seus sonhos. Mas nunca falou muito sobre relacionamentos passados. Não precisa contar se não quiser, mas há algo que eu devo saber." Marina respirou fundo. Havia evitado aquele assunto, não por vergonha, mas porque não queria que as sombras do passado contaminassem o presente. Mas Daniel merecia conhecer sua história. Contou tudo: a traição, a queda, a reconstrução, a obsessão de Ricardo, o acidente. Daniel ouviu em silêncio, segurando a mão dela quando as partes mais difíceis vieram à tona.
Quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento antes de falar. Obrigado por confiar em mim com isso. E quero que você saiba que entendo completamente se você precisar de tempo, ou se tiver dificuldade em confiar totalmente. Não vou apressar nada. Sabe o que é engraçado? Marina disse, os olhos brilhando. Eu pensei que seria difícil confiar de novo. Mas com você, é fácil. Não porque você seja perfeito, mas porque você é real. Você não finge, não manipula, não joga jogos. E eu acho que essa é a diferença. Daniel a beijou suavemente. Eu prometo nunca te dar razões para duvidar disso. E ele cumpriu. Nos meses que se seguiram, Daniel provou ser exatamente quem dizia ser: consistente, honesto, presente. Quando Marina teve uma semana estressante e ficou irritadiça, ele não recuou ofendido. Deu espaço, mas deixou claro que estava lá quando ela precisasse. Quando ela conseguiu um prêmio importante na indústria, ele foi o primeiro a celebrar, sem um pingo de inveja ou insegurança. Um ano após o primeiro encontro deles, Daniel pediu Marina em namoro oficialmente. Sim, de forma antiga e charmosa, com um piquenique planejado e um discurso sobre como ela havia mudado sua vida para melhor. Marina disse sim sem hesitação. Foi por essa época que Marina recebeu uma mensagem inesperada. Era de Ricardo. A primeira comunicação dele em quase um ano. Marina, espero que você esteja bem. Eu sei que pedi para ficar longe, e tenho honrado isso. Mas completei meu tratamento e minha terapeuta sugeriu que eu fizesse amends, reparações, com as pessoas que machuquei. Não espero resposta, mas gostaria de dizer pessoalmente algumas coisas, se você estiver confortável com isso. Mas se não estiver, entendo completamente. Seja feliz. R. Marina mostrou a mensagem para Daniel, que depois de ler, disse, é sua decisão. Eu confio em você. Após pensar cuidadosamente, Marina concordou em encontrar Ricardo uma última vez. Marcaram em um café público, durante o dia. Quando Ricardo entrou, Marina mal o reconheceu. Ele havia perdido peso, parecia mais velho, mas havia algo diferente em seus olhos, uma clareza que não existia antes. Sentaram-se, e por um momento nenhum dos dois falou. Então Ricardo começou, obrigado por aceitar me ver. Eu sei que não mereço seu tempo. Você está certo, não merece. Mas estou aqui mesmo assim. Não havia hostilidade na voz de Marina, apenas neutralidade. Eu passei o último ano em terapia intensiva, trabalhando em mim mesmo de verdade pela primeira vez na vida. E percebi coisas terríveis sobre quem eu era. A forma como te tratei, como tratei Júlia, como tratei todas as mulheres na minha vida, era abusiva. Eu usava poder, manipulação, controle. E convenci a mim mesmo que era amor ou paixão. Marina ouviu em silêncio. Aprendi sobre apego tóxico, sobre narcisismo, sobre como minha infância moldou padrões destrutivos. Nada disso te absolve ou justifica o que fiz, mas me ajudou a entender para que eu possa mudar de verdade. Ricardo pausou, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu te devo desculpas que palavras não podem expressar. Por te trair, por desperdiçar seus anos, por te perseguir depois, por te fazer sentir insegura. Você merecia tudo de bom, e eu te dei apenas dor. É verdade, você me deu dor, Marina concordou. Mas sabe o que mais você me deu sem querer? A oportunidade de me reconstruir do zero. De descobrir quem eu realmente sou quando não estou vivendo para agradar outra pessoa. A mulher que sou hoje existe porque você me quebrou. Não estou agradecendo por isso, mas estou reconhecendo que tudo serviu para algo. Ricardo limpou uma lágrima que escorreu. Você está feliz agora? De verdade. Marina pensou em Daniel, em sua carreira, em sua vida cheia e rica. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Estou muito feliz. Isso me deixa feliz também. E com paz. Ricardo se levantou para ir embora, então hesitou. Marina, uma última coisa. Perdão não é algo que posso pedir ou esperar. Mas se algum dia você conseguir me perdoar, saiba que significará muito. Não para eu dormir melhor à noite, mas porque você merece liberar todo o peso que carreguei para sua vida. Depois que Ricardo saiu, Marina ficou sentada por um longo tempo, processando. Puxou o telefone e digitou uma mensagem. Ricardo, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Cuide-se. Esta é nossa despedida final. Ela enviou e bloqueou o número. Desta vez, definitivamente.
Quando contou para Daniel sobre o encontro mais tarde, ele a abraçou e disse: "Você é a pessoa mais forte que conheço. E não por ter superado o que passou, mas por ter escolhido curar em vez de endurecer." 2 anos depois, Marina estava em pé diante do espelho de um quarto de hotel 5 estrelas, ajeitando o vestido de noiva branco que havia escolhido. Simples, elegante, completamente seu estilo. Clara estava ao lado, chorando de emoção, ajudando com o véu. Lá fora, em um jardim decorado com flores brancas e luzes suaves, Daniel aguardava junto com amigos e família de ambos. "Você está pronta?" Clara perguntou. Marina olhou sua reflexão. A mulher no espelho não era a mesma que Ricardo havia traído anos atrás. Não era a mulher quebrada que chorou no chão do apartamento. Não era nem a mulher durona que construiu muros ao seu redor. Era alguém novo, alguém que havia sido quebrada e escolheu se reconstruir mais forte, que havia sido machucada e escolheu curar, que havia perdido tudo e escolheu criar algo ainda melhor. "Estou pronta", Marina respondeu, e era a verdade mais pura que já havia dito. A cerimônia foi íntima e linda. Quando Daniel a viu caminhando pelo corredor, lágrimas escorreram de seu rosto. Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos, honestos, profundos, cheios de promessas realistas sobre construírem uma vida juntos respeitando a individualidade de cada um. Durante a festa, enquanto dançavam a primeira dança como casal, Daniel sussurrou: "Obrigado por me deixar fazer parte da sua história." "Obrigada por não tentar reescrever meus capítulos anteriores", Marina respondeu. "Você entende que eles me moldaram, e mesmo assim me ama." "Especialmente por isso", ele corrigiu. Naquela noite, Marina não pensou em Ricardo nem uma vez. Aquele capítulo estava tão completamente fechado que nem merecia um pensamento fugaz. Ela estava presente, completamente presente, no momento mais feliz de sua vida. Meses depois, quando a agência dela foi destaque em uma revista importante de negócios, a matéria de capa tinha o título: "Marina Andrade, a mulher que transformou ruínas em império." A reportagem contava sua história, não todos os detalhes íntimos, mas a essência: uma mulher que perdeu tudo e construiu algo extraordinário. A foto que acompanhava a matéria mostrava Marina em seu escritório, confiante, poderosa, radiante. Ao fundo, discretamente, estava uma foto emoldurada dela e Daniel. Porque agora, ela tinha tudo: sucesso profissional, amor saudável, amizades verdadeiras e, mais importante, ela tinha a si mesma. Ricardo, se algum dia visse aquela revista, entenderia finalmente e completamente o que havia perdido. Não apenas uma esposa, mas uma mulher extraordinária que ele nunca foi capaz de reconhecer quando a tinha. E Marina, onde quer que estivesse, nem pensaria nele ao ver seu próprio sucesso. Porque sua jornada nunca foi sobre provar algo para ele. Foi sempre sobre provar para si mesma que era capaz de renascer das cinzas. E ela tinha conseguido.